que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Assim diz o Senhor, é Ele o meu baluarte. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia, tendo a certeza que nós estamos escondidos ao lado do Senhor. Ele nos ampara, nos protege, nos livra de todo mal. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro para a nossa vida no presente, no passado e será eternamente. Jamais queremos viver longe do Senhor. A nossa vida precisa estar completamente enraizada no Senhor. Andando sempre de acordo com a vontade dEle, temos a garantia, a certeza de vivermos dias felizes. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 45, o versículo 1 e o versículo 2. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro, ditadas por Jeremias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Amigo, não existe um ser que conheça melhor do que nós, do que o nosso próprio Deus. Nós temos um autoconhecimento. Nós sabemos a nossa idade, nós conhecemos os nossos pais, nós conhecemos os nossos amigos. Nós, na verdade, sabemos o que fazemos a cada dia para nos autossustentar. Mas existe um ser, o nosso Deus, e o seu conhecimento se sobrepõe a todo o nosso conhecimento. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. É por isso que nós precisamos aprender através da sua palavra, porque a sua palavra é que define quem nós somos. Nós não podemos nos definir porque nós somos finitos, nós falhamos, nós caímos, nós pecamos, nós erramos. E muitas vezes, quando imaginamos como será o futuro, muitas vezes nós nos equivocamos nos nossos planos. Mas quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele é soberano, Ele é criador, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, Ele também conhece o nosso futuro. Ele é onipotente, Ele é transcendente. Como que alguém pode compreender a mente divina? Nós só precisamos aceitar as suas vontades para a nossa vida. Baruque era de uma família nobre. Baruque era um erudito. Baruque tinha um irmão Seraías, que era camareiro-mor do rei Zedequias. Baruque tinha planos elevados no seu coração, planos políticos, planos para governar, planos para dominar uma nação. Deus pediu para Baruque abandonar os seus planos. Os seus planos não estavam nos planos do Senhor. Os planos de Deus eram outros para o seu povo, e ele deveria recuar diante das tentativas de conquista que ele tinha colocado e alimentado no seu coração. Baruque viveu momentos difíceis, porque depois que a palavra de Deus chegou aos seus ouvidos, Baruque ficou meio depressivo, ou triste, acabrunhado, mas ele entendia que a palavra de Deus era soberana sobre a sua vida. Ele não poderia contestar com a vontade de Deus. O que lhe cabia naquele momento era aceitar a vontade do Senhor, mudar os seus planos e partir para uma nova realidade. O capítulo 45 do livro de Jeremias está fora da sequência dos capítulos que nós temos estudado a toda manhã. Ele, na verdade, é um complemento do capítulo 36 do mesmo livro do profeta Jeremias. Jeremias tinha recebido de Deus uma mensagem e ele tinha nas mãos a responsabilidade de entregar ao rei Joaquim. Mas, por alguma razão, o profeta Jeremias não teve condições de pessoalmente ir ao rei Joaquim e entregar a mensagem que Deus tinha lhe enviado. E ele pede ao seu escriba, a Baruque, que leve em mãos o que ele tinha escrito para que pudesse entregar nas mãos do rei Joaquim, porque essa de fato era a vontade de Deus para a sua vida e para o seu governo. O rei Joaquim, quando recebeu Baruque no seu palácio, o rei Joaquim pegou o rolo que estava nas mãos do Baruque e queimou. O rei Joaquim deu ordem aos seus servos que pegassem Baruque e o profeta Jeremias e os prendesse, mas Deus escondeu os seus servos. Deus não permitiu que o rei Joaquim, nem os seus súditos, encontrassem nem Baruque, nem o profeta Jeremias. Após o rei Joaquim queimar o rolo que o profeta Jeremias tinha pedido para que Baruque entregasse ao rei, Deus mais uma vez pediu a Baruque que escrevesse as mesmas palavras
que tinham sido queimadas pelo rei Joaquim. Após esse incidente, o etíope Ebed-Meleque recebeu uma mensagem de incentivo vinda do céu, como nós podemos ver no capítulo 39. Da mesma forma como Baruque também recebeu do Senhor um incentivo, palavras de reconhecimento e fidelidade em fazer e cumprir a vontade do Senhor. Nesse capítulo, nós compreendemos a verdadeira qualidade do caráter do servo de Deus, Baruque, que servia como escriba ao lado do profeta Jeremias, a sua integridade, a sua fidelidade. Foi nesse mesmo ano que Baruque preparou o manuscrito para ser lido publicamente em Jerusalém, de acordo com o que Deus tinha revelado ao profeta Jeremias. Jeremias capítulo 45, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Deus estava nesse momento, através da boca do profeta Jeremias, confortando a Baruque. Deus sabia que Baruque tinha sonhos, planos e projetos para a sua vida, mas o sonho de Deus para a vida de Baruque era muito maior. Ele deveria confiar na palavra do Senhor. Antes de concretizarmos os nossos sonhos, nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Deus irá fazer de nós o que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor, Deus, na verdade, realiza todos os seus projetos e, como somatória para a nossa vida, Ele ainda nos abençoa. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, nós não perdemos em nada. Baruque tinha dedicado a grande parte da sua vida para estar ao lado do profeta Jeremias. Jeremias viveu perseguido. Jeremias viveu a maior parte do seu tempo escondido. Ao chegar ao final do seu ministério, Baruque acreditava que poderia alcançar alguns objetivos e os seus planos foram completamente frustrados. Deus se volta para Baruque e fala para ele que ele deveria deixar de olhar para o que ele merecia e continuasse olhando para aquilo que Deus queria que ele pudesse fazer. Tenho certeza que quando nós colocamos no nosso coração a vontade e os propósitos de Deus, a nossa vida se torna muito mais feliz. Precisamos deixar de lado a nossa vontade, o nosso desejo e fazermos aquilo que Deus está pedindo para que nós possamos fazer. Porque o olhar de Deus, a missão do Senhor, é muito mais ampla, muito mais profunda do que os nossos sonhos, do que os nossos projetos pessoais. Deus conforta o escriba Baruque falando para ele que a sua graça e a sua misericórdia seria abundante sobre toda a terra e sobre ele também. Deus lhe protegeria, Deus não iria lhe desamparar. Todos os juízos que Deus tinha predito através da boca do profeta Jeremias iriam cair sobre essa terra. Deus iria restabelecer Judá, mas Deus também estaria ao lado de Baruque e da sua descendência. Querido amigo, o que nós aprendemos desse capítulo é o seguinte: o nosso futuro pertence a Deus. É claro que nós temos sonhos, é claro que nós temos projetos e temos até algumas ambições, mas entre realizar a vontade de Deus e realizarmos a nossa vontade, busque sempre realizar a vontade do Senhor. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor para que os planos dele e os propósitos dele se cumpram na nossa vida, como bênção, ele realiza os nossos. Mas se nós egoístamente tentarmos apenas realizar os nossos e deixarmos os planos de Deus de lado, tenha certeza, nós não iremos conquistar o nosso e também não iremos fazer a vontade do Senhor. Viveremos uma vida frustrada. Esse capítulo nos ensina que nós precisamos deixar Deus conduzir a nossa vida em todas as nossas áreas. Sempre olhe para essa terra com o olhar de Deus. O olhar de Deus para essa terra é salvar a todo mundo. Deus não quer perder ninguém. O desejo de Deus é que nós sejamos um instrumento nas suas mãos para representar o seu nome, para falarmos do seu amor a outras pessoas e que vivamos mais para o céu e menos para essa terra. E esse era o desejo de Deus para a vida de Baruque, foi o desejo de Deus para a vida de Jeremias e é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para os dias que nós estamos vivendo. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Nos toma nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.